Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha mãe me acusa de estar com ciúmes porque ela tem um namorado parasita e me expulsa de casa, mas agora ela precisa do meu dinheiro para pagar dívidas depois que o namorado a traiu. Alguém aqui já passou por algo parecido, quando uma pessoa suspeita aparece e parece transformar completamente alguém que você ama? Já ouvi falar de situações assim, mas nunca imaginei que isso aconteceria comigo. Tenho 23 anos, minha mãe tem 48, e sempre fomos muito próximas, especialmente depois que meu pai faleceu, quando eu tinha 16 anos. Foi um momento difícil para nós duas, e conseguimos superar apoiando uma a outra. Também tenho uma irmã, Diana, de 21 anos. Nós três tínhamos uma boa dinâmica familiar, mas minha irmã sempre foi mais reservada, então minha mãe e eu éramos praticamente melhores amigas. Há aproximadamente um ano, minha mãe começou a namorar novamente, e nós não tivemos problema com isso. Meu pai já tinha falecido há algum tempo, e todas nós entendíamos que independentemente de quem minha mãe conhecesse, essa pessoa nunca o substituiria. Ela estava sozinha há muito tempo, e sentimos que ela merecia encontrar um pouco de felicidade. Ela saiu com algumas pessoas, mas nada sério até 3 meses atrás, quando conheceu seu novo namorado, Jeff. Tentei gostar dele, mas desde o início não suportava esse cara, e não entendia o que minha mãe via nele. O cara era um vagabundo. Ele sempre dizia que estava entre empregos, e que estava trabalhando em grandes oportunidades. No início dei a ele o benefício da dúvida, mas logo ficou óbvio que ele não tinha planos reais. Ele passava a maior parte do tempo em nossa casa, jogado no sofá, assistindo televisão e bebendo. No começo, tentei ficar feliz por minha mãe. Ela parecia mais feliz do que em anos, então pensei que não faria mal ser civilizada e me dar bem com ele. Acreditei que poderia suportá-lo por ela, mas era difícil. Veja bem, o cara era um parasita. Ele vinha e ficava dias seguidos em nossa casa, vivendo com nossa comida, bebendo muita cerveja que sempre pedia para minha mãe comprar, e basicamente sendo um encosto. Não se podia passar pela sala sem ver esse homem desperdiçando tempo assistindo televisão ou TikTok. Tentei abrir os olhos de minha mãe, mas ela me ignorava e arranjava desculpas para ele. Dizia que ele só precisava de um tempo para se reerguer e que merecia uma chance. Dei a ele várias chances, mas estava claro que esse cara não tinha a menor intenção de fazer algo com a própria vida, nem ao menos tentava procurar emprego. Eu tentava dar a entender que ele deveria buscar um emprego, perguntando como estava sua busca, mas ele descaradamente me dizia que não estava procurando. E então ele se lançava em um dos seus discursos grandiosos sobre como estava trabalhando em investimentos que iriam mudar sua vida da noite para o dia. Passava muito tempo falando de como o sistema prejudicava pessoas como ele, caras inteligentes com grandes planos, como ele sempre dizia depois de beber um pouco. Durante uma dessas falas intermináveis, cansei de ouvir suas baboseiras e perguntei por que ele não conseguia um emprego se era tão inteligente. Ele simplesmente me fulminou com o olhar e começou um discurso sobre como as corporações procuram robôs sem mente, pessoas não inovadoras. Minha mãe ficou com raiva de mim e me gritou por ser rude com seu namorado. Esse foi o primeiro incidente em que comecei a notar que ele tinha minha mãe completamente manipulada. A última vez que ela tinha me gritado daquele jeito foi quando eu era criança, e sempre era por coisas sérias. Nunca imaginei que ela gritaria comigo daquela forma por um cara que conhecia há poucos meses. Isso me machucou muito e só fez Jeff me desagradar ainda mais. Depois desse incidente, eu não podia dizer nada levemente crítico sobre Jeff sem que minha mãe ficasse na defensiva. Mas eu não sentia que podia deixar passar, porque comecei a perceber que Jeff não era apenas um vagabundo. Ele também estava se aproveitando dela. Estava vivendo às custas da minha mãe sem contribuir com nada, e eu já estava farta. As coisas pioraram ainda mais quando ele se mudou para nossa casa. Agora, ele estava se aproveitando da minha mãe 24 horas por dia e só porque o dia não tinha 25 horas. O que realmente me incomodava era que ele também estava se aproveitando de mim. Antes de Jeff, minha mãe e eu vivíamos sozinhas. Diana frequentava a universidade perto de casa e às vezes, vinha nos fins de semana e nas férias, mas na maior parte do tempo, éramos apenas eu e minha mãe. Nós dividíamos as despesas, organizávamos o pagamento das contas, do aluguel e das compras de supermercado. Isso facilitava as coisas para ela, e eu me sentia bem em saber que estava ajudando enquanto morava com ela. Então, talvez você possa me culpar por me sentir irritada quando Jeff se mudou e começou a comer nossa comida e usar nossa eletricidade e água quente sem contribuir com um centavo. Eu tinha esperança de que ao se mudar, minha mãe perceberia o quão ruim ele era. Esperava que ela o incentivasse a procurar um emprego, mas estava esperando demais. Eu chegava em casa do trabalho e o encontrava exatamente no mesmo lugar onde o deixei pela manhã,
rodeado de garrafas vazias e embalagens de junk food, esperando que minha mãe limpasse tudo quando chegasse. Eu odiava ver como ele se aproveitava dela, então decidi que precisava conversar com minha mãe. Sentei com ela para uma conversa séria e tentei explicar como Jeff nunca pagava nada e estava confortável demais deixando que ela cobrisse todos os gastos. Ela o alimentava e limpava suas bagunças ao chegar do trabalho, enquanto ele não fazia nada. Disse a ela que isso não era justo para nós duas, pois ambas trabalhávamos em tempo integral para manter uma casa onde Jeff não contribuía em nada. Eu podia ver que minha mãe estava se irritando, e ela respondeu bruscamente que Diana também não pagava nada. Eu disse que não era a mesma coisa. Diana era família, uma estudante, que só ficava em casa 2 ou 3 dias por semana. Além disso, quando precisava de algo, ela pagava com o próprio dinheiro e ajudava com as tarefas de casa. Isso era muito mais do que se podia dizer de Jeff. É claro que nada do que eu disse fez diferença. Minha mãe simplesmente disse que os detalhes de sua relação não eram da minha conta. Mesmo assim, eu não desisti. Odiava ver minha mãe naquela situação e tentei conversar com ela mais 2 ou 3 vezes. Realmente achei que eventualmente conseguiria fazê-la ver a razão se abordasse a questão de forma calma e lógica. Que engano! Na minha última tentativa, minha mãe explodiu e me acusou de não querer que ela fosse feliz. Disse que eu estava com ciúmes de Jeff porque não estava pronta para compartilhá-la com ninguém, e por isso estava tentando sabotar o relacionamento deles. Então ela me contou que Jeff disse a ela que eu era hostil com ele, o que me deixou perplexa. Claro, eu não estava me esforçando para ser amigável, mas também não o tratava mal. No entanto, segundo ele, eu era rude e deixava claro que ele não era bem-vindo em nossa casa. Tentei explicar que nunca o tratei da forma que ele dizia, mas ela continuou insistindo que eu estava com ciúmes. Minha resposta foi uma pergunta: estou com ciúmes de quê? De você ter um namorado que não serve para nada? Mesmo assim, eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Minha mãe sempre tinha me ouvido antes de Jeff aparecer. Éramos melhores amigas, e agora parecia que ele a tinha virado contra mim. Foi então que minha mãe lançou a bomba. Se eu não podia coexistir com Jeff, então tinha que sair. Aquilo foi totalmente inesperado, e fiquei sem palavras. Eu tinha acabado de terminar a faculdade e começado um novo trabalho há pouco tempo. O salário não era muito alto, e minha mãe e eu havíamos concordado que o melhor seria que eu ficasse com ela por um tempo para economizar. Tínhamos um plano não oficial de que eu começaria a procurar um apartamento em torno do meu aniversário, em março, quando eu completasse 24 anos. Mas lá estava ela, me dizendo para ir embora em novembro. Eu não sabia se aquela ideia vinha da minha mãe ou de Jeff, mas meu coração se partiu ao ouvir isso dela. Ela disse que já era hora de eu encontrar um lugar para mim, e eu a lembrei que tínhamos combinado que eu me mudaria em março. Ela apenas disse que eu já estava morando ali há tempo demais e que precisava encontrar meu próprio lugar se fosse continuar tentando sabotar sua relação com Jeff. Eu estava atonita. Não podia acreditar que ela estava disposta a me expulsar por um cara que conhecia há poucos meses. Tentei, mais uma vez, lembrar a ela do nosso plano e dizer que eu ainda estava economizando para poder me mudar. Falei que seria muito difícil para mim, se ela me expulsasse, mas nada disso pareceu importar para ela. Ela apenas disse que eu já era adulta e que ficaria bem, que ela precisava cuidar da própria felicidade e que eu precisava sair. Então ela disse que Jeff precisava de um quarto para usar como escritório e que o meu era perfeito. Foi então que percebi que me expulsar era a ideia de Jeff. Ficou claro para mim que não havia como discutir com ela, e isso me machucou mais do que posso descrever. Amo minha mãe, mas era como se Jeff tivesse mudado completamente nossa relação. Eu já não era mais sua filha e melhor amiga. Agora, ela me via como um obstáculo para sua felicidade. Eu não ia implorar, claro. Não sou do tipo que fica onde não é desejada. Também não queria dar a Jeff a satisfação de saber que me afetou quando minha mãe lhe contasse o ocorrido. Então apenas perguntei uma última vez se isso era realmente o que ela queria. E ela disse que sim. Não tive escolha. Fiz as malas e me mudei em uma semana. Minha irmã protestou e tentou fazer minha mãe mudar de ideia, mas ela estava decidida. Eu não havia economizado tanto quanto gostaria, pois estava ajudando com as contas de casa. Tive sorte de encontrar um pequeno apartamento acessível, embora não fosse o que eu tinha planejado. Ainda assim, era melhor do que viver onde não me queriam, com minha mãe e seu novo namorado. Não vou mentir, por um tempo esperei que minha mãe caísse em si depois que eu saísse e percebesse o que Jeff realmente era. Durante mais ou menos uma semana depois de me mudar, esperei uma ligação dela pedindo desculpas ou pedindo para que eu voltasse, mas não houve nada. Não nos falamos desde que me mudei para meu novo lugar, mas parece que ela já não precisa de mim. Talvez ela realmente esteja mais feliz com Jeff, e eu só estava atrapalhando. Preciso saber o que vocês acham, porque ainda me sinto muito confusa. Atualização 1.
Depois de me mudar, fiz todo o possível para seguir com minha vida. Minha mãe havia deixado claro que não queria que eu fizesse parte da dela. Ela não se incomodou em entrar em contato comigo depois de me expulsar de casa, e a única vez que tentei ligar para ela, não me atendeu nem retornou a ligação. Você não consegue imaginar a dor que isso causa, a menos que já tenha passado por isso. Diana não ficou feliz com o que aconteceu entre minha mãe e eu, então começou a passar mais tempo na minha casa do que na de minha mãe. Ela também me mantinha informada sobre o que estava acontecendo. Contou que haviam transformado meu quarto no escritório de Jeff e que ele ainda conseguiu convencer minha mãe a vender as coisas que deixei lá, e ela deu o dinheiro para ele, como capital inicial para algum investimento ou plano de negócios. Isso foi um golpe baixo. Claramente Jeff manipulou minha mãe para me expulsar e apagar qualquer vestígio meu da casa. Saber que ela havia vendido minhas coisas me deixou ainda mais furiosa. Eu não havia deixado nada particularmente importante, mas nunca pensei que minha mãe se desfaria dos meus pertences tão facilmente e ainda por cima desse o dinheiro a ele. Em que ela estava pensando? Finalmente disse a Diana que não queria mais saber de minha mãe. Só me trazia lembranças dolorosas, e eu estava tentando seguir em frente. Ela não teve problemas para me esquecer, então decidi fazer o mesmo. Passei os meses seguintes trabalhando e economizando o que pude, e até consegui um emprego melhor. Ainda não era o trabalho dos meus sonhos, mas o salário era mais alto, e pela primeira vez desde que saí de casa, consegui chegar ao fim do mês. Senti que finalmente as coisas estavam começando a melhorar para mim. Um dia, Diana me disse que precisava conversar comigo. Ela pediu desculpas e disse que era sobre minha mãe. No começo resisti, mas decidi ouvi-la. Diana me contou que minha mãe havia pedido dinheiro recentemente. Disse que era a primeira vez que ela fazia uma solicitação assim, então perguntou se estava tudo bem. Acontece que as coisas estavam longe de estarem bem. Minha mãe estava tendo dificuldades para pagar o aluguel e as contas sem minha contribuição, mantendo 2 pessoas apenas com seu salário. Pelo que parece, Jeff estava tirando dinheiro dela regularmente para investir em seus esquemas de enriquecimento rápido. Aquilo foi uma novidade para mim, mas não me surpreendeu, pois era exatamente o tipo de coisa que Jeff faria. Afinal, ele já havia convencido minha mãe a dar a ele o dinheiro da venda das minhas coisas. Diana estava preocupada e pediu para eu conversar com minha mãe. Sabia que não adiantaria, mas ela insistiu. Aceitei a contragosto, mas deixei claro que estava fazendo isso apenas por ela. Como esperado, minha mãe não atendeu a minha ligação. Diana ainda não estava pronta para desistir. Ela ligou para minha mãe do seu telefone e passou o celular para mim. Quando minha mãe atendeu, ficou em silêncio ao ouvir minha voz. Eu disse que Diana havia me pedido para conversar com ela e perguntei se era verdade o que Diana havia dito. Não me surpreendeu que minha mãe perdesse o controle e começasse a gritar que Diana não deveria ter me contado nada. Ela me acusou de estar com ciúmes, de estar sozinha e afirmou que eu odiava vê-la feliz. Depois, disse que eu estava triste apenas porque nunca tinha tido um bom relacionamento. Não me deixou falar uma palavra sequer. Os insultos começaram a me afetar, então encerrei a chamada. Diana ouviu tudo e parecia estar prestes a chorar enquanto me pedia desculpas. Eu disse que estava bem, mas também que não voltaria a ligar para minha mãe. Ela me expulsou, dizendo que eu ficaria bem porque sou adulta. Bom, ela é uma adulta muito mais velha que eu, então não deveria precisar da minha ajuda. Vi que Diana não gostou da minha resposta, mas não insistiu. Diana manteve sua palavra, continuou vindo nos fins de semana, e eu apreciava profundamente isso, pois me fazia sentir que não havia sido completamente abandonada. Ela nunca mencionou minha mãe, e eu nunca perguntei. A próxima vez que minha mãe foi mencionada foi por ela mesma. Minha mãe me ligou uma noite, enquanto eu estava relaxando após um dia difícil no trabalho. Ver o nome dela no meu telefone instantaneamente arruinou meu humor, ainda mais se isso fosse possível, então recusei a chamada. Ela tentou me ligar várias vezes, mas recusei todas. Se ela havia cortado o contato comigo, eu faria o mesmo. Fui pega de surpresa uma manhã, quando estava distraída. O número estava oculto e atendi sem pensar muito. No momento em que ouvi a voz da minha mãe, quis desligar, mas, para minha surpresa, ela estava chorando. Disse que os investimentos de Jeff haviam fracassado, e a criptomoeda na qual ele tinha investido foi um rug pull, o que depois entendi significar que se tratava de um golpe. Resumindo, eles perderam tudo que investiram. Conhecendo Jeff, ele provavelmente investiu em alguma criptomoeda com algum meme como logo. E piorou. Ela havia pedido dinheiro emprestado para obter o capital para o investimento de Jeff. Ele prometeu que seu investimento se multiplicaria pelo menos 10 vezes, então ela se esforçou para reunir todo o dinheiro possível. Agora tudo estava perdido, e ela estava com uma enorme quantidade de dívidas. Custava-me sentir pena dela. Lembrei a ela que eu a havia avisado sobre Jeff, e agora ele havia arruinado suas finanças.
Perguntei se ela já o tinha deixado, e ela ficou em silêncio. Não é culpa dele, ela disse. Ele não sabia que o investimento resultaria assim. Eu disse que nenhum investimento era seguro, mas Jeff sempre havia agido como se estivesse certo de que ganharia uma fortuna. Perguntei novamente se ela ainda estava com ele, e ela confirmou. Foi então que eu disse que não daria um centavo até que ela o tirasse de sua vida. O tom dela mudou depois disso. Ela ficou na defensiva novamente e começou a me culpar, dizendo que era minha culpa, pelo meu ciúme, que ela estava nessa situação. Disse que as coisas não teriam dado tão errado se eu tivesse ficado e ajudado nas finanças da casa. Apenas ri. Disse a ela que ela não poderia estar falando sério. Ela tomou a decisão de me expulsar de casa, e foi ela que decidiu dar o seu dinheiro a Jeff. Ela tinha que aprender a ser responsável por seus próprios erros. Ela começou a chorar novamente e tentou me fazer sentir culpada, dizendo que era minha mãe e que a família devia ajudar-se mutuamente. Respondi que a família não trai uns aos outros por um parasita inútil e que eu não a tiraria da confusão que ela mesma criou ao confiar nele em vez de mim. Ela me expulsou e se recusou a falar comigo por meses, mas agora que precisava de ajuda, esperava que eu a salvasse junto com Jeff? De jeito nenhum. Disse que preferia perder tudo o que tinha antes de ajudar esse homem. Verifique meu quarto, ou melhor, o escritório de Jeff, talvez tenha algo meu que você ainda não tenha vendido. Terminei a chamada e ignorei quando ela ligou de novo. Ela não havia aprendido a lição, ainda estava com Jeff e não se desculpou por como me tratou, e ainda teve a ousadia de me culpar de novo. Ela não merecia minha ajuda, e eu não me sentia mal por negá-la. Diana não estava satisfeita com minha resposta, mas nunca me disse nada diretamente. Acho que ela entende minhas razões e as aceita, embora não concorde. Ela me contou que Jeff continua por aí, ainda sendo um parasita, dependendo de minha mãe para tudo. Diana tenta não mencionar muito minha mãe, mas tenho a sensação de que as coisas não estão melhorando para ela e que ela continua presa às promessas vazias de Jeff. Minha mãe tentou me contatar algumas vezes desde então, mas estou decidida a cortar o contato por completo. Não se pode abandonar a família e depois tentar recuperá-la quando lhe convém. Não darei um centavo a ela, especialmente enquanto ela estiver com esse perdedor. Encontrei minha própria paz nesta situação e estou me afastando para focar em construir minha própria vida. Não deixarei que suas decisões me arrastem. Atualização 2. Após 8 meses sem novidades, finalmente algo novo aconteceu. Ontem, e isso é bem recente, minha mãe me ligou pedindo dinheiro. Disse que finalmente havia expulsado Jeff de casa e que agora estava sozinha, cheia de dívidas. Disse que fez o que sempre pedi e que precisava de um empréstimo para cobrir algumas dívidas que contraiu por causa dos investimentos de Jeff. Eu a ouvi pacientemente enquanto ela falava sem interrompê-la, esperando que terminasse para dar minha resposta. Ela contou que chegou ao limite com Jeff porque o encontrou na cama com outra mulher. O pior é que, segundo ela, ele tentou justificar isso dizendo que era assim que os negócios eram feitos. Agora minha mãe parecia estar magoada e humilhada, embora eu achasse incrível que ela tivesse tolerado tanto até ele traí-la dessa forma. Ela explicou que essa foi a gota d'água e que por essa razão o expulsou de casa. Então, quase como se fosse uma oferta, ela me disse que agora eu poderia voltar para casa e recuperar meu quarto. Segundo ela, isso me economizaria o aluguel e poderíamos voltar a viver como antes. Mas ela não voltou à minha vida de forma carinhosa ou preocupada, o fazia com a intenção de cobrir seus próprios erros e dívidas. Quando percebi que ela não tinha mais nada a dizer, respondi de maneira calma, mas firme. Disse a ela que não faria nenhuma das coisas que ela me pedia. Não voltaria para casa porque agora tenho um novo apartamento, melhor do que o que consegui quando fui expulsa, e meu trabalho está indo bem. Consegui minha independência, a mesma independência que ela exigiu de mim quando decidiu priorizar Jeff, e eu não estava disposta a retroceder. Depois, disse que também não lhe emprestaria dinheiro agora que havia deixado Jeff, essa oferta já estava fora de questão. Ela me rejeitou, me humilhou e me expulsou de casa por um homem que não valia nada, e agora esperava que eu a ajudasse só porque finalmente, depois de meses de avisos, ela o expulsou de sua vida. Disse que ela só queria que eu voltasse agora porque estava sozinha e endividada. Depois de eu tê-la alertado, não uma, mas dezenas de vezes, que isso aconteceria se confiasse em Jeff em vez de confiar em mim, sua filha. Ela se apegou a um homem que não fez nada para ganhar sua confiança, que não trabalhava, que não ajudava em casa e que, para piorar, a traiu. Assim, agora que não tinha outras opções, quando não tinha para onde ir, de repente achava importante restabelecer nosso relacionamento. Sim, eu ofereci ajuda a ela na época, mas isso foi antes de me rejeitar novamente. E não havia atualizado antes porque nenhuma novidade era interessante o suficiente para justificar. Algumas coisas que me incomodaram ultimamente foram algumas conversas que minha mãe teve com minha irmã, principalmente falando mal de mim.
Embora minha irmã tenha me defendido, também me contou porque sabia que eu merecia saber. Não havia nada dentro de mim que me impulsionasse a ajudá-la agora. Faz tempo que parei de pensar nela como uma mãe. Ela tentou protestar, embora sinceramente nem me lembre qual argumento usou. Minha mente estava tão decidida que as palavras se dissiparam. Finalmente lembrei a ela que naquela época, ela me disse que deveria cuidar de sua própria felicidade. Bem, agora é minha vez de fazer o mesmo. Disse que assim como ela me pediu para ir embora, agora eu me manteria afastada para cuidar do meu próprio bem-estar. Lembro bem dessas palavras, porque foram uma das coisas mais duras que ela já me disse. Saber que minha própria mãe preferia sua felicidade com um homem que não valia nada à nossa relação foi e continua sendo uma das realizações mais dolorosas. Terminei a chamada e não ouvi mais nada dela desde então. Amanhã minha irmã virá para uma visita, e falaremos sobre tudo isso, porque tenho certeza de que ela sabe muito mais do que já ouvi até agora. Atualização 3. Minha irmã acabou de sair, após termos tido uma longa conversa. Falamos sobre várias coisas, mas vou compartilhar o que ela contou sobre minha mãe, que é uma versão diferente da que minha mãe mesma me deu, pelo menos em um ponto crucial. É verdade que minha mãe encontrou Jeff com outra mulher na cama, o que tem seu toque irônico porque, como alguns de vocês disseram, parece que essa era a única coisa capaz de tirá-lo do sofá e da frente da televisão. No entanto, a parte em que minha mãe disse que o havia expulsado não é exatamente verdadeira. Segundo minha irmã, foi Jeff quem foi embora e, de fato, minha mãe pediu para ele ficar, mesmo depois de tê-lo encontrado com outra mulher. Assim, essa ideia de finalmente o expulsei, foi apenas uma tentativa de me manipular para conseguir ajuda. Embora minha mãe não tenha dado detalhes à minha irmã, ambas concordamos na mesma suspeita. Depois de perder todas as economias, coisas de valor e ainda acumular dívidas por causa de Jeff, ele foi embora. Provavelmente já está morando com essa outra mulher ou encontrou alguém de quem possa se aproveitar. Sinto-me mais tranquila por não ter dado dinheiro, pois se eu a tivesse ajudado a se reerguer, Jeff provavelmente teria voltado. Com o quanto ela se mostra ingênua em relação a ele, ela o aceitaria de volta em questão de segundos, deixando-me de fora da vida dela assim que ele pedisse. Minha irmã também me contou que minha mãe está procurando um apartamento muito menor. Isso é lógico agora que ela estará sozinha. Ofereci a minha irmã para ficar aqui quando voltar da universidade e até se mudar quando terminar. Ela entende perfeitamente porque não quero ter contato nem ajudar nossa mãe, então não tem me pressionado em nada sobre isso. No entanto, tenho certeza de que minha mãe não ficará sozinha por muito tempo. Seja Jeff ou outro homem oportunista, alguém acabará entrando em sua vida para se aproveitar. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha futura sogra tentou nos enganar fingindo que tinha câncer, mas quando a peguei jogando em um cassino, ela tentou cancelar meu casamento. Nunca imaginei que escreveria algo assim, mas realmente preciso desabafar. Sou Amélia, tenho 28 anos, e estou com Mike, 31 anos, há 4 anos. Nossa história começou em uma conferência de tecnologia no centro de Seattle, onde ambos estávamos representando nossas empresas. Eu estava lá cuidando do marketing da minha firma, e ele apresentava um software que a equipe dele havia desenvolvido. Continuamos nos encontrando em diferentes sessões e no final do dia, estávamos tomando café e conversando sobre tudo, desde bootcamps de programação até nossas trilhas de caminhada favoritas. Mike pediu meu número, e logo começamos a namorar. Ele era diferente de qualquer outra pessoa com quem eu já havia saído, genuinamente gentil, incrivelmente inteligente e sempre pensando nos outros. Mudamos para o mesmo apartamento após 2 anos, um lugar aconchegante no centro, e começamos a construir nossa vida juntos. Tudo era perfeito, até que não era mais. Talvez seja melhor eu dar um pouco de contexto sobre a situação familiar de Mike. A mãe dele, Diana, tem 57 anos e o criou sozinha depois que o pai dele supostamente morreu em um acidente de carro, quando Mike tinha 5 anos. Ela nunca se casou novamente e sempre fez questão de lembrar a Mike sobre todos os sacrifícios que fez por ele ao longo da infância. Ela o fazia sentir-se culpado para que ele desse a ela o dinheiro da sua mesada ou qualquer quantia que ganhava cortando grama ou dando aulas particulares para crianças mais novas. Ela sempre tinha alguma emergência que precisava ser paga. Quando Mike e eu começamos a namorar, Diana parecia gostar de mim o suficiente. Ela me convidava para jantares de domingo e até começou a me chamar de sua futura nora, mesmo antes de estarmos noivos. Notei que ela tinha gostos caros, bolsas de grife, novos aparelhos eletrônicos, móveis luxuosos, mas na época não pensei muito sobre isso. Mike mencionou que ela era péssima com dinheiro às vezes, mas achei que não era da minha conta.
6 meses atrás, Mike me pediu em casamento durante uma caminhada no Monte Rainier. Foi perfeito, só nós dois, as montanhas e um lindo pôr do sol. Começamos a planejar nosso casamento para dezembro, querendo uma cerimônia aconchegante de inverno. Havíamos economizado cerca de $60.000. Juntos, o suficiente para um bom casamento e uma entrada para a casa que estávamos de olho nos subúrbios. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas com Diana. Ela começou a aparecer em nosso apartamento sem avisar, sempre com alguma história sobre precisar de dinheiro. Primeiro, era o carro dela que precisava de reparos, $2.000. Depois, o telhado dela estava vazando, $5.000. Mike a ajudava com essas despesas usando suas economias pessoais, não a nossa conta conjunta. Eu não estava feliz com isso, mas entendi a vontade dele de ajudar a família. 3 meses atrás, Diana apareceu em nossa casa chorando. Ela nos fez sentar e disse que havia sido diagnosticada com uma rara forma de câncer de pâncreas. Ela explicou que o seguro não cobriria um tratamento experimental, que era sua única esperança, e que custaria $50.000. Mike ficou devastado e imediatamente se ofereceu para ajudar, dizendo que poderíamos adiar a compra da casa. Vi o rosto dele desmoronar enquanto a mãe descrevia seus sintomas e prognóstico, e meu coração se partiu por ele. Mas algo parecia errado. Diana não conseguia se lembrar do nome do médico ou do hospital onde estava sendo tratada. Quando perguntei sobre a papelada do seguro ou as contas médicas, ela disse que tudo era complicado demais para explicar. Ela ficava na defensiva sempre que eu tentava entender mais sobre o plano de tratamento dela. Comecei a notar outras coisas estranhas também. Diana postava no Facebook sobre compras logo após nos dizer que não podia pagar seus medicamentos. Ela sempre tinha uma desculpa para não podermos acompanhá-la às consultas médicas. Uma vez, ela afirmou que estava muito fraca para dirigir, mas uma amiga minha viu em um shopping 1 hora depois, carregando várias sacolas de compras. Tentei falar com Mike sobre minhas preocupações, mas ele se fechou. Ele disse que eu estava sendo insensível e que sua mãe nunca mentiria sobre ter câncer. Ele me lembrou de todos os sacrifícios que ela fez ao criá-lo sozinha. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava muito errado. Comecei a fazer um trabalho de detetive. Entrei em contato com a prima de Mike, Emma, de 33 anos, que mora em Portland. Ela revelou que Diana havia pedido emprestado $15.000 3 anos atrás, alegando que precisava de uma cirurgia de emergência. Ela nunca pagou e parou de atender as ligações de Emma. Quando Emma veio visitar no último Natal, Diana agiu como se nada tivesse acontecido. Então descobri algo ainda mais perturbador. Diana recentemente se associou a um programa de recompensas de um cassino. Descobri isso porque ela deixou a carteira cair em nossa casa e, ao recolher os cartões espalhados, viu o cartão do cassino. Naquela semana, passei de carro pelo cassino e vi o carro dela estacionado lá, no mesmo horário em que ela deveria estar em uma sessão de quimioterapia. A situação explodiu na semana passada. Diana apareceu em nosso apartamento em lágrimas, segurando alguns papéis. Ela disse que o câncer havia se espalhado e que precisava do dinheiro imediatamente para o tratamento. Quando pedi para ver os papéis, ela os afastou, dizendo que eu estava sendo intrometida e desrespeitosa. Então ela percebeu que o cartão de recompensas do cassino tinha caído da bolsa dela e estava sobre a mesa de centro. A expressão no rosto dela mudou completamente. Ela se voltou para Mike e começou a chorar, dizendo que eu estava vasculhando os pertences dela, tentando provar que ela estava mentindo. Disse que nenhuma mãe poderia assistir ao filho casar com alguém tão desconfiado e manipulador. Em seguida, deu um ultimato a Mike: ou ele cancelava o casamento, ou ela o cortaria de sua vida completamente. Ela até levou a mão ao peito e disse que o estresse que eu estava causando poderia matá-la antes mesmo do câncer. Mike ficou arrasado e sugeriu que adiássemos o casamento até que as coisas se acalmassem. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Todos os nossos fornecedores já estavam contratados, depósitos pagos e convites enviados. Mais importante, eu não podia acreditar que ele estava considerando o ultimato da mãe baseado em uma manipulação tão óbvia. Arrumei uma mala e fui ficar com minha irmã Amy, de 32 anos. Ela acha que eu deveria terminar com ele, pois isso é uma prévia do que minha vida será se eu me casar com essa família. Minha melhor amiga Raquel, de 29 anos, sugere que eu junte provas sobre o vício de Diana em jogos e confronte Mike com provas que ele não possa ignorar. Amo Mike mais do que tudo, mas não posso me casar com alguém que escolheria as mentiras óbvias da mãe ao invés do nosso futuro juntos. Alguns dos nossos amigos acham que estou sendo dura demais, que eu deveria ser mais compreensiva com uma mãe solteira enfrentando uma doença fatal. Outros dizem que estou certa em desconfiar e que Mike precisa ter coragem. Todos os planos para o casamento estão suspensos agora. Mike continua me mandando mensagens, dizendo que me ama e pedindo tempo para resolver as coisas. Mas eu não sei o que há para resolver.
Ou ele confia em mim e enfrenta a manipulação da mãe ou não. Me recuso a começar nosso casamento cedendo à chantagem emocional. Não sei mais o que fazer. Devo dar um tempo para ele perceber a verdade sobre a mãe? Devo exigir que ele escolha entre nós? Ou devo simplesmente sair agora, antes de estar legalmente vinculada a esse drama familiar? Qualquer conselho seria bem-vindo. Atualização 1. Já se passaram 2 semanas desde a minha publicação original e mal consigo acreditar em tudo o que aconteceu. Primeiro, quero agradecer a todos que comentaram e me enviaram mensagens de apoio e conselhos. Vocês me deram a coragem para fazer o que precisava ser feito. Depois de passar alguns dias na casa da minha irmã Amy, decidi parar de chorar e começar a investigar. Amy trabalha como especialista em faturamento médico e mencionou algo que me fez refletir. A história de Diana sobre o seguro não cobrir o tratamento experimental não fazia sentido. Mesmo tratamentos experimentais possuem códigos de faturamento e documentação. Foi aí que comecei a cavar mais fundo. Liguei para todos os principais hospitais da nossa região, fingindo ser representante do seguro de Diana. Eu tinha as informações do seguro dela porque ela havia deixado o cartão dela em nosso apartamento uma vez. Nenhum hospital tinha qualquer registro de Diana recebendo tratamentos para câncer ou até mesmo de ter consultas regulares nos últimos 6 meses. A coisa mais próxima de um registro médico era um exame físico de rotina que ela fez em uma clínica há 8 meses. Foi então que lembrei que Mike havia mencionado que sua mãe tinha uma irmã no Oregon, com quem eles nunca falavam por causa de algum drama familiar antigo. Depois de uma busca nas redes sociais, finalmente encontrei a irmã de Diana, Janete, 54 anos. Enviei-lhe uma mensagem explicando quem eu era e minhas preocupações sobre o comportamento de Diana. A resposta de Janete mudou tudo. Ela me ligou imediatamente e conversamos por quase 3 horas. De acordo com Janete, Diana já tinha aplicado golpes semelhantes antes. Há 5 anos, ela convenceu o primo de Mike, Kevin, a lhe dar $30 mil para uma cirurgia cardíaca de emergência. Ela alegou que seu seguro havia negado a cobertura e que morreria sem o procedimento. Kevin, que acabará de receber uma herança do avô deles, deu-lhe o dinheiro. Eles nunca viram esse dinheiro novamente, e Diana evitava encontros familiares onde Kevin estivesse presente. Mas isso não foi tudo. Janete revelou que Diana tinha um problema com jogos de azar, que começou antes mesmo de Mike nascer. Os pais delas haviam cortado a ajuda financeira para Diana porque ela continuava roubando seus cartões de crédito para financiar suas viagens ao cassino. Ela passou por 3 casamentos, todos terminando quando seus maridos descobriam suas dívidas de jogo e mentiras sobre dinheiro. Mike só conhecia seu suposto pai falecido, não os 2 padrastos que estiveram brevemente em sua vida quando ele era muito jovem para se lembrar. Munida dessas informações, pedi para Mike se encontrar comigo para tomar um café. Ele concordou e nos encontramos em um café tranquilo, longe dos nossos lugares habituais. Eu podia ver que ele não estava dormindo bem, seus olhos estavam vermelhos, e ele parecia exausto. Ele me contou que Diana estava pressionando-o diariamente para terminar comigo, dizendo que o câncer dela estava piorando devido ao estresse que eu estava causando. Mostrei a ele tudo o que encontrei. Capturas de tela das minhas conversas com Janete, o registro mostrando que não havia tratamentos para câncer em nenhum hospital local e os recibos do cassino que eu tinha fotografado da bolsa de Diana. Mike ficou ali em silêncio, o que pareceu horas, olhando para o café intocado. Então ele começou a chorar e admitiu que uma parte dele já sabia que algo não estava certo. Diana estava pedindo quantias cada vez maiores de dinheiro no último ano, alegando precisar para reparos na casa, mas aparecia na semana seguinte com novas joias ou roupas caras. Quando ele questionava seus gastos, ela chorava, dizendo que ele não entendia o quanto era difícil ser uma mãe solteira e que ela tinha desistido de tudo por ele. Decidimos confrontar Diana juntos. Mike enviou uma mensagem para ela dizendo que precisávamos conversar sobre o plano de tratamento dela e dirigimos até a casa dela. Quando chegamos, a encontramos perfeitamente saudável, esparramada em um sofá novo de couro que eu nunca tinha visto antes, assistindo TV e comendo comida chinesa. Nenhum sinal da fraqueza e náuseas que ela dizia ser efeito colateral da quimioterapia. Quando começamos a fazer perguntas sobre o câncer, Diana tentou suas táticas habituais. Ela chorou dizendo que estávamos estressando-a e afirmou que não queria sobrecarregar Mike com todos os detalhes médicos. Mas desta vez, Mike não recuou. Ele pediu o nome do médico, o hospital onde ela estava sendo tratada e qualquer papelada sobre o diagnóstico ou plano de tratamento dela. Foi aí que Janete apareceu. Eu havia avisado sobre nossos planos, e ela voou do Oregon para nos apoiar. A expressão no rosto de Diana quando viu a irmã entrar pela porta foi algo que nunca esquecerei. Ela ficou pálida e em seguida vermelha de raiva.
Janete começou a listar todos os golpes passados de Diana, não apenas o com Kevin, mas outros que não conhecíamos. Diana perdeu o controle. Ela começou a gritar com Janete sobre trair os segredos da família e então voltou-se contra mim, chamando-me de interesseira que envenenou o filho dela contra ela. Ela me acusou de planejar tudo para roubar Mike dela. No meio do seu ataque, a vizinha Susan, 60 anos, veio ver o que estava acontecendo com os gritos. Susan mencionou inocentemente que tinha visto Diana no cassino no dia anterior, dizendo que ela esteve lá por horas e parecia estar ganhando muito nas máquinas caça-níqueis. O rosto de Mike endureceu. Ele exigiu ver os registros médicos de Diana naquele momento. Quando ela não conseguiu apresentá-los, finalmente desmoronou e admitiu que não havia câncer. A cena que se seguiu foi de partir o coração. Mike não gritou nem fez cena. Ele apenas sentou-se, olhando para a mãe como se a estivesse vendo pela primeira vez. Diana tentou se justificar, dizendo que só mentiu porque precisava do dinheiro para pagar dívidas de jogo. Ela alegou que pessoas perigosas estavam ameaçando-a, e ela estava tentando proteger Mike ao não contar o verdadeiro motivo pelo qual precisava do dinheiro. Mike saiu sem dizer uma palavra. Ele está hospedado na casa do amigo Dave desde então, mal falando com alguém. Diana está em uma fúria, ligando e mandando mensagens para todos na família com diferentes versões do que aconteceu. Alguns parentes a bloquearam, mas outros ainda estão do lado dela, dizendo que devemos perdoá-la porque é família e claramente precisa de ajuda. O casamento ainda está em espera e honestamente não sei onde eu e Mike estamos. Ele me enviou uma longa mensagem pedindo desculpas por não ter acreditado em mim antes e pedindo tempo para processar tudo. Eu entendo que ele passou por uma traição enorme, mas estou magoada que precisou de tantas evidências para ele acreditar em mim em vez das mentiras óbvias da mãe. Alguns parentes de Mike estão pressionando-o a perdoar Diana, dizendo que ela precisa de apoio para superar o vício em jogos. Eles me chamam de insensível por expor as mentiras dela em vez de ajudá-la a buscar tratamento. Eu só não sei se posso seguir em frente sabendo que está a família na qual eu estaria me casando. Mesmo que Mike enfrente a mãe agora, ele vai continuar firme ou ela eventualmente vai manipulá-lo novamente para voltar às nossas vidas. Estou tirando um tempo para pensar em tudo. O local ainda está reservado para dezembro, mas disse a Mike que preciso ver mudanças reais antes de me comprometer a seguir com o casamento. Janete se ofereceu para nos ajudar a entender mais sobre o passado de Diana e os padrões de manipulação que ela viu ao longo dos anos. Por enquanto, estou tentando processar tudo e descobrir o que é melhor para o meu futuro. Atualização 2. Já se passou um mês desde a última atualização, e tudo que eu achava que sabia sobre a família de Mike foi completamente virado de cabeça para baixo. Mike e eu começamos terapia de casal há 2 semanas para lidar com tudo o que aconteceu com Diana. Encontramos um terapeuta especializado em traumas familiares, e durante a 3ª sessão, algo veio à tona que mudou tudo. O terapeuta perguntou a Mike sobre suas primeiras memórias sobre a morte de seu pai. Mike começou a falar sobre o acidente de carro que Diana sempre descrevia, mas então parou no meio da frase. Ele se lembrou de algo que não se encaixava na história, uma lembrança de seu pai ensinando-o a andar de bicicleta quando ele tinha 7 anos, 2 anos depois de ele supostamente ter morrido. Essa lembrança abriu uma enxurrada de emoções. Mike passou os dias seguintes revendo álbuns de fotos antigos e documentos que havia guardado em caixas. Foi então que encontrou algo chocante, um cartão de aniversário do pai, datado para quando Mike tinha 10 anos. O cartão estava enfiado no fundo de um álbum antigo, provavelmente escondido por Diana. Mike confrontou sua mãe sobre isso, mas antes que ela pudesse inventar outra mentira, algo incrível aconteceu. O pai de Mike, David, de 59 anos, o encontrou no Facebook. Acontece que David nunca havia morrido. Diana tinha levado Mike e deixado o estado quando ele tinha 5 anos, mudando o sobrenome deles de Peterson para Mitchell. David estava procurando por eles há décadas, contratando detetives particulares e seguindo todas as pistas possíveis. Ele finalmente encontrou Mike através de uma rede profissional, onde Mike havia listado sua antiga escola de ensino fundamental. David enviou a Mike todas as provas, relatórios policiais da época em que Diana desapareceu com o filho, documentos do divórcio e dezenas de cartões de aniversário e cartas que ele havia enviado ao longo dos anos, que Diana devolveu sem serem abertas. A verdade foi devastadora. Diana não havia sido uma mãe solteira lutando sozinha. Ela estava recebendo $3.000 mensais em pensão alimentícia e pagamentos de pensão ao longo da infância de Mike. Pior ainda, David havia criado um fundo universitário para Mike quando ele nasceu, que tinha crescido para mais de $100.000. Quando Mike completou 18 anos, Diana conseguiu esvaziar essa conta usando documentos falsificados.
Mike trabalhou em 2 empregos durante a faculdade e pegou empréstimos estudantis, pensando que sua família não podia ajudá-lo. Todos esses anos assistindo sua mãe lutar e sentindo-se culpado por cada despesa, tudo foi uma mentira. Quando Mike e eu confrontamos Diana sobre isso, ela tentou pintar David como um monstro abusivo de quem ela havia fugido para proteger Mike. Mas David tinha provas contra essas acusações também, um histórico impecável, depoimentos de antigos vizinhos e amigos e documentação dos problemas de jogo cada vez mais graves de Diana durante o casamento. Ele até tinha registros das sessões de terapia que implorou para que ela frequentasse para tratar seu vício em jogos. A revelação sobre o pai de Mike desencadeou uma avalanche de outras descobertas. A prima de Mike, Emma, começou a vasculhar registros financeiros antigos e descobriu que Diana havia feito cartões de crédito no nome de Mike quando ele estava na faculdade. Isso explicava as misteriosas ligações de cobrança de dívidas que ele costumava receber e porque seu histórico de crédito era tão ruim quando nos conhecemos. Diana usava o número da previdência social dele desde que ele era adolescente. Alguns antigos amigos de Diana começaram a entrar em contato depois de ouvir o que havia acontecido. Descobrimos que ela havia aplicado golpes semelhantes em outros estados, às vezes alegando ter câncer, outras vezes fingindo precisar de cirurgia. Ela drenava a simpatia e as contas bancárias das pessoas, depois seguia em frente para novas vítimas, deixando para trás amigos e familiares devastados. A parte mais triste foi encontrar as cartas de David. Ele escrevia para Mike toda semana durante anos, enviando-as para o endereço dos pais de Diana, já que era o único que ele tinha. As cartas eram lindas, cheias de amor, conselhos e esperanças de se reunir com o filho. Os pais de Diana entregavam as cartas para ela passar a Mike, mas ela as destruía. Ela roubou de Mike o amor do pai por mais de 2 décadas. Mike está compreensivelmente devastado. Ele está lutando para processar que toda a sua infância foi construída em mentiras. A mãe que ele colocou em um pedestal, que ele defendeu contra todos, inclusive eu, estava manipulando-o a vida inteira. O pai que ele pensava estar morto esteve desesperadamente tentando alcançá-lo o tempo todo. Nosso casamento em dezembro está oficialmente cancelado. Não porque estamos nos separando, mas porque decidimos ter uma cerimônia pequena. Mike não quer nenhum lado da família da mãe lá, especialmente agora que descobrimos que muitos sabiam parte da verdade, mas ficaram em silêncio para manter a paz. David tem sido incrível durante tudo isso. Ele é paciente, compreensivo e tão ansioso para construir um relacionamento com Mike. Eles têm conversado todos os dias, compartilhando histórias e se conhecendo. Acontece que eles têm muito em comum, o mesmo senso de humor, o mesmo amor por filmes de ficção científica antigos e até o mesmo hábito de assobiar enquanto trabalham. Ver essa conexão entre eles tem sido o único ponto positivo em toda essa bagunça. Diana não aceitou nada disso bem. Quando percebeu que não poderia mais manipular a situação, começou a espalhar mentiras cruéis sobre mim e David. Ela conta para quem quiser ouvir que inventamos provas para virar Mike contra ela. Ela até apareceu no local de trabalho de Mike, fazendo uma cena tão grande que a segurança teve que escoltá-la para fora. Eu também estou processando tudo. Parte de mim está aliviada que a verdade finalmente saiu, mas outra parte está apavorada com o que Diana pode fazer a seguir. Mike já conversou com o advogado sobre o roubo de identidade e a fraude com cartões de crédito. Também estamos tentando conseguir uma ordem de restrição devido ao comportamento cada vez mais errático dela. Por enquanto, estamos focados em nos curar e construir uma relação com David. Ele se ofereceu para nos ajudar com a entrada de uma casa, a mesma que quase perdemos com o golpe do câncer falso de Diana. Depois de tudo que aconteceu, Mike e eu estamos mais fortes do que nunca. Às vezes, as piores situações mostram quem realmente podemos contar. Atualização 3. 3 meses se passaram desde que tudo veio à tona, e eu queria compartilhar uma última atualização. Mike e eu nos casamos no último fim de semana, e apesar dos melhores esforços de Diana para arruinar tudo, foi perfeito. Tivemos uma pequena cerimônia em um belo jardim, rodeados apenas por pessoas que realmente nos amam e apoiam. Tanto meu pai quanto David me acompanharam até o altar, algo que David disse que sonhava em fazer desde que Mike contou a ele sobre mim. A cerimônia foi íntima, com apenas 50 convidados, em vez dos 200 que havíamos planejado originalmente. Minha irmã Amy foi minha madrinha de casamento, e a meia-irmã recém-descoberta de Mike, Jéssica, de 26 anos, filha de David de seu segundo casamento, foi uma das damas de honra. Acontece que Mike não ganhou apenas um pai, mas também uma irmã, que compartilha seu amor por programação e piadas ruins. Eles se tornaram incrivelmente próximos nos últimos meses. Tomamos precauções porque sabíamos que Diana poderia tentar alguma coisa. Contratamos segurança e demos a eles uma foto dela.
Como esperado, ela apareceu cerca de 1 hora antes da cerimônia, completamente bêbada e carregando um envelope pardo que alegava conter provas de que David estava mentindo sobre tudo. A segurança a deteve na entrada, mas ela começou a gritar sobre filhos ingratos e lealdade familiar. Ela jogou o envelope no chão. Estava vazio, exceto por alguns recibos de compras antigos. Quando a segurança tentou removê-la, ela agarrou um dos arranjos de flores e tentou jogá-lo em mim, mas acabou acertando um dos seguranças. Eles tiveram que removê-la fisicamente do local enquanto ela gritava que eu tinha roubado o filho dela e arruinado a vida dela. O lado positivo é que a aparição dramática dela só confirmou que tomamos a decisão certa ao cortá-la de nossas vidas. Até os poucos membros da família que ainda estavam simpáticos a ela mudaram de opinião depois de verem seu comportamento. A tia de Mike, Carol, que tentava nos convencer a perdoar Diana, finalmente admitiu que Diana precisava de ajuda profissional que não podíamos fornecer. Mike tem feito terapia 3 vezes por semana para lidar com anos de manipulação e mentiras. É incrível vê-lo processar tudo e se tornar mais forte. Sua relação com David floresceu de maneiras que nenhum dos dois esperava. Eles vão pescar a cada 2 semanas, e David está ensinando Mike tudo sobre como restaurar carros clássicos, algo que ele nunca teve a chance de aprender enquanto crescia. Após o incidente do casamento, cortamos completamente o contato com Diana. Ela não facilitou as coisas. Cria novas contas de mídia social quase diariamente para nos assediar, envia e-mails de diferentes endereços e até tentou entrar em contato comigo no trabalho. Documentamos tudo e finalmente conseguimos uma ordem de restrição na semana passada. Ela não pode chegar a menos de 150 metros de nós, de nossa casa ou de nossos locais de trabalho. A última notícia que tivemos foi que Diana estava contando para todos que eu planejei tudo para roubar a herança do filho dela. Ela afirmou que contratei um ator para fingir ser David e que de alguma forma falsifiquei décadas de documentos legais. A maioria das pessoas vê através das mentiras dela agora, mas ela ainda tem alguns capangas que acreditam na sua versão dos fatos. David tem sido incrivelmente solidário em tudo isso. Ele nos ajudou com a entrada para a nossa nova casa, a mesma que quase perdemos por causa do vício em jogos de Diana. Mudamos para lá no mês passado, e ele tem estado conosco quase todo fim de semana, nos ajudando a consertar o lugar. Tem sido terapêutico para Mike fazer esses projetos de pai e filho que ele nunca teve oportunidade enquanto crescia. A meia-irmã de Mike, Jéssica, se tornou como a irmã que eu nunca tive. Ela está hospedada conosco por algumas semanas enquanto faz entrevistas para empregos na área de tecnologia por aqui. É incrível ver Mike experimentar relações familiares saudáveis pela primeira vez. Ele disse que nunca soube que a família poderia ser tão boa, tão solidária, sem manipulação ou condições. Descobrimos que Diana tem tentado entrar em contato com a família de David, provavelmente para desenterrar algo ou criar mais drama. A esposa atual de David, Beth, de 55 anos, recebeu várias mensagens desconexas de Diana, acusando-a de ter roubado David. Eles a bloquearam em todas as plataformas, mas é claro que Diana ainda não terminou de tentar causar problemas. O resultado mais inesperado de tudo isso foi a cura de outros relacionamentos familiares. Quando a teia de mentiras de Diana começou a se desfazer, muitos conflitos antigos na família foram resolvidos. Primos que não se falavam há anos por causa das manipulações de Diana estão se reconectando. É como se ela tivesse envenenado toda a árvore genealógica, e agora que ela se foi, a família finalmente está começando a se curar. Mike e eu estamos focados no nosso futuro juntos. Estamos pensando em começar nossa própria família, e é reconfortante saber que nossos filhos terão pelo menos um par de avós amorosos e estáveis, David e Beth. Às vezes a família que você escolhe, ou redescobre, é melhor do que a que você nasceu. Somos a prova disso. A todos que nos apoiaram nesta jornada, obrigado. Seus conselhos e encorajamento nos ajudaram a permanecer fortes durante alguns dos momentos mais sombrios. Estamos prontos para deixar a toxicidade de Diana para trás e seguir em frente. Às vezes, cortar o veneno é a única forma de curar. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.